guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não há de se comparar com a glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não há de se comparar com a glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé
Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pai amado, nós pedimos a Ti que abençoes esta palavra em nossos corações e que aquele desejo que nós temos de sermos fiéis, de sermos sábios na nossa maneira de viver, possa ser cumprido em nossa vida. Dá-nos a graça de vivermos aquilo que realmente o Senhor programou, predestinou para nós. Sabemos que numa guerra se perde muitos valores, bebe-se água suja, água de barro e tantas outras coisas terríveis que não faríamos no normal. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar-vos. Quando o irmão Branham foi acidentado com a espingarda, aos 14 anos, de 7 em 7 anos, lhe acontecia uma coisa especial. Aos 14 anos ele foi acidentado com um tiro na perna. Foi quando ele desceu na região das almas encarceradas hoje. E lá ele vivia, naquela hora, quando a pessoa é atirada, de uma sede irresistível na pessoa. Dizem que não deve dar água para a pessoa baleada. Mas o que fez? Ele tirou seu boné e seu companheiro, né? Ele molhava na enxurrada, no poço d'água suja, espremia na boca dele e bebia água de enxurrada. Eu sou criterioso com água, com essas coisas, mas eu já bebi água de poço que no normal eu não tomaria daquela água de forma alguma. Mas tomei, estava gostosa, saciou minha sede, porque eu estava com sede demais. Na guerra, no acidente, vocês entendem, é vida ou morte. A questão é sobreviver, a questão é triunfar. Numa hora desta, não se pensa em outra coisa, a questão é sobreviver. É um instinto que Deus pôs no homem ao criá-lo. Quando Ele criou o homem, Ele o criou com o instinto de autopreservação. E vários instintos, entre os quais está este da autopreservação. Defender a sua própria sobrevivência. Agora, isso é um segredo de triunfo. Muitas leis e princípios, e escrúpulos até, e cuidados, higiene, devem ser respeitados, devem ser praticados. Mas pode-se cair numa situação, pode-se cair numa circunstância que todo escrúpulo cai por terra. A higiene se vai. Você pode cair numa situação que você, que é tão aciado, sofre mais do que se você não fosse tão aciada antes. Se você não fosse tão escrupulosa, porque chega até o escrúpulo, até o orgulho de não querer nem beber do cálice. É escrúpulo. E quanto mais escrupulosa a pessoa, mais ela sofre quando ela cai numa cama e tem que ser limpada por outros, e lavada por outros, e mau cheiro, e coisas assim. Vocês entendem? Nós somos humanos, nós estamos aqui nessa dimensão, e você faz uma imagem de um homem, você faz uma imagem de uma mulher, se esquecendo de que eles são humanos. Se você passa a conviver com eles, pode até quebrar até aquela impressão que você tinha dele, que você tinha dela. Quebra até. Você pensa, bom, este homem, ele não arrota. E daí a pouco, como bom francês, ele acaba de comer uma comida que você lhe oferece,
Isso na França quer dizer que a comida foi boa, gostosa, gostei da sua comida, não é? E você pensava que ele não arrotava, e você pensava que ele não tinha determinado odor, mas tem. Por mais que se proteja, quando chega do trabalho, e coisas assim, em determinadas outras circunstâncias, você tem que sempre viver pensando, quer dizer, constatando, se identificando como ser humano. Humano. Eu sou humano. Ele é humano. Ela é humana. Ela ronca também. Tem menininha que ronca. Você pensa que a questão de ronco é a idade? Não. Você às vezes pode até gravar. Chega até a gravar o ronco. Pode chegar até o ponto de gravar e mostrar. Olha, falei para você como é que você ronca? Está, ó. Roncando. Outros sopram, né? Aí ele fala assim, não, está frio, pode comer. Não é para brincar, mas essas palestras práticas, elas têm muito valor. Você não fica triste por causa disso, não. Mas chegaram duas pessoas numa fazenda, aquele casarel de soalho e tudo, a cozinha lá embaixo, tem sempre um degrau, muita fome, mas fizeram o favor de dar pouso para eles. Já era de noitinha, lá pelas tantas eles não estavam aguentando, fome, 3 dias já parece. Aí ele falou para o outro, olha, eu vou lá na cozinha, ver se eu ponho comida, porque senão nós vamos morrer. E não aguentavam mais. E ele foi tateando e coisa e tal, e vai daqui, vai daqui, acertou com a cozinha. Aquele fogãozão caipira, no meio, aquela lata de querosene, lá na prateleira, ele abriu, deu com uma lata de doce de leite. Achou. Mas ali estava o triunfo dele, a vitória dele, ele queria comer. Enchia a mão assim, levou na boca e com aquela gana toda, e comeu o doce de leite até. Aí encheu as duas mãos e foi levar. Acontece que ele estava no quarto errado. Tinha uma serva lá da fazenda, uma empregada, e ela estava dormindo. E ela soprava quando dormia. Aí ele levou para o companheiro, né? O doce de leite e falava, não, está frio, não precisa soprar, não. Está frio, não precisa soprar. E ela roncando, mas dessa maneira, soprando. Não precisa soprar. E ela continuava soprando o doce de leite. Está frio, já te falei que está frio. Ficou tão nervoso que jogou o doce de leite na cara dela. Aí foi aquele pampeiro. Até explicar depois, foi muita surra, né? As circunstâncias obrigam as pessoas a fazerem presepadas. Você vê um Davi babando igual um bobo. Você pode desprezar uma reunião desta, mas olha lá se você não já passou por ridículos, e se você não vai passar ainda. E você vai encontrar Davi, um rei, elegido desde antes da fundação do mundo, um homem segundo o coração de Deus, passando por um ridículo, de babar para salvar a sua vida, babar feito um bobo, lá no canto, e deixando baba escorrendo. Teve que ficar fabricar saliva até umas horas para não morrer. Você pensa que é brincadeira, que está rindo? É uma reunião de brincadeira? Não é não. Isso é prática da vida. Não é um sermão filosófico, não. Você está hoje, assim, toda cheia de vida. O profeta fala isso. Haverá momentos que você vai provar realmente o que é triunfo, porque você não triunfou ainda. Ele diz, principalmente esse menino foi criado com tudo na mão, com a colher de prata na boca. Qual é o triunfo que ele tem? Eu digo, qual é o triunfo que a igreja mundana tem? Qual é o triunfo que a igreja que não tem o diabo contra si, que não tem guerra, que não tem impacto, tem? Ela não tem triunfo. Triunfar é vencer. E quem vence é porque luta, é porque caiu numa dificuldade. Triunfar é vitória, é êxito, é um êxito brilhante. Quanto maior foi o aperto, quanto maior foi a circunstância, mais brilhante foi o êxito. Você se salvar
Mas como ficou naquela mata tantos dias? Sim, eu olhava. Eu não ia comendo qualquer fruta que aparecesse. Primeiro, se eu visse que a fruta estava intacta e não tinha nada que a aborrecia, você sabe, quando você não tem nada que te aborrece, é porque o veneno está em você. Você é venenosa, você é venenoso, você é perigosa, você é perigoso, ninguém te aborrece, ninguém mexe com você, ninguém tira nada de você, ninguém te explora, ninguém suga nada de você. Mas eu chego lá e olho aquela fruta bonita, cheirosa, mas nem marimbondo está nela, nem formiga, nem macaco, nem nada. Ah, então é isso aí. Eu não vou comer dessa fruta, porque se o bicho não come, se não tem nenhuma furada, se não tem nenhuma assim, com sinal de que foi comida por animal quando caiu, pelo veado, pela paca, qualquer coisa, então eu não vou comer essa fruta, porque é comer e morrer. Mas quando você vê macaco lá em cima, naquela árvore, e joga no chão, e vê lá sinal de que veado comeu ali, a anta comeu ali, a paca e outros bichos, e marimbondo, e coisa e tal, então você pode pegar aquelas sadias e comer. Não tem perigo, você pode comer. E você está triunfando justamente, sobrevivendo justamente pela sabedoria de quem? De macaco, pela sabedoria de bicho. Você está se dirigindo pelo instinto dos animais. Você está salvando a sua vida pelo instinto dos animais. 2 geólogos chegaram numa fazenda e ela era de uma viúva. E ela tinha empregados e coisa. Aquela senhora experimentada. E eles estavam ali só tinindo. E secava-se arroz no couro de gado. Nós fizemos muito isso. Então secando arroz. E muito arroz. Muitos couros. De repente um jumento lá no alto desceu uivando, urrando, rinchando, relinchando. E então aquela senhora, a fazendeira, gritou lá da janela para os peões: guarda o arroz depressa, porque vem chuva. Ali estava a safra dela, não podia molhar. Um geólogo, o doutor, olhou para o outro, olhou para o céu. Coitada, vem chuva, mandando guardar o arroz, vem chuva. O que será que deu na cabeça dela, hein? Olha, vem chuva. O outro falou: tá doida, né? Ó, olhou, ó. Mas acontece que daí 1 hora, foi o prazo deles guardarem o arroz, que era muito, e aquela peãozada não discutiram também, nem olharam para cima, não conjecturaram, não interrogaram, não fizeram nada, calados, e guarda arroz. Daí 1 hora, um pé d'água mais daqueles, e um olhou para o outro, né, vivendo e aprendendo. O jumento sabe mais do que nós, se dirigindo pela natureza. O irmão Branham disse que lá na Índia eles têm o gado como sagrado, coisa sagrada. E aquelas muralhas de pedras, eles não fazem cercas de arame, aquelas muralhas de pedra cercando, fazendo as divisas. E entre aquelas pedras, os passarinhos fazem seus ninhos. E o gado se abriga do sol perto daquelas muralhas, que fazem sombra. É muito quente a região. E de repente o gado foi para o meio do campo, se ajuntou lá. E os passarinhos saíram todos das fendas das pedras. E o que queria dizer aquilo? Queria dizer que era um terremoto que estava vindo. Eles triunfam pela própria natureza, pelo instinto, enquanto o homem se esbagaça, não sai de perto das muralhas, não se abriga, não se protege. Os pássaros, os animais irracionais o fazem. Hitler, esse grande cientista meteorológico, né, da meteorologia, ele disse, quando parece que Nixon estava investindo milhões de dólares num aparelho para um observatório para prever sismos, terremotos com antecedências, ele disse: não,
o único meio que tem de prever é pelo comportamento dos animais e das aves. A pomba do bando, a pomba da ribação, lá no Nordeste, quem é nordestino sabe disso. Como que elas triunfam, conhecendo o tempo e a estação. O irmão Brana fala sobre o salmão, os peixes. E Jesus vem e diz: vocês podem discernir o tempo, se está rubro, e vocês podem olhar e ver que vem chuva ou não, ou vento, e não sabem discernir o tempo do maior triunfo. Olha, o tempo do maior triunfo que houve no tempo de Noé, qual foi? Foi o tempo do dilúvio. Quer dizer que isso é triunfo? O dilúvio foi a maior afronta, o maior desafio, a maior catástrofe que a terra já enfrentou. Foi o maior juízo, mas nele operou o triunfo do justo, o triunfo da arca, o triunfo de Noé. Quando é que você pensa que virá o triunfo? É na bonança? É na paz? É sem a guerra? E você acha que Deus, a botar o exército dele na terra, ele está pensando: bom, eu não posso desalojar aquele inimigo, porque muitos vão ficar em dificuldade, comigo. Não, Deus nunca teve isso, não. Levanta o seu povo, levanta o seu líder, levanta o seu profeta, e ele segue em frente, 1000 caindo à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas ele mesmo não sendo atingido. Então, você vai pensar: eu tenho que triunfar sobre o quê? Quando eu creio na cura divina, essa fé tem que triunfar. Sobre o quê? Uma dorzinha de dente, que você vai ali e o dentista acaba com ela na hora? Você tem que triunfar sobre o quê? Uma dorzinha de cabeça, que você toma uma Nosaldina, uma coisa assim, e ela passa dentro de 15 minutos? Você tem que triunfar no campo da cura divina. A sua fé na cura divina vai triunfar em quê, afinal de contas? É relativo. Bom, triunfou sobre a dorzinha de dente, grande coisa, glória a Deus. Triunfou sobre a dor de cabeça, graças a Deus, porque nós temos um meio de triunfar sobre a dor de cabeça, embora o analgésico não elimine a causa da dor de cabeça. Então é uma grande coisa receber a cura divina para eliminar a causa da dor de cabeça. É uma grande coisa eliminar uma dor de dente. É uma grande coisa resolver um pequeno problema. Mas escuta, e quando você tem que enfrentar um tumor maligno? A sua fé deve triunfar. Ela vai triunfar. Ele está dizendo no verso 14, não é? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, que nos faz ter vitória, êxito brilhante, dominação de paixões, superioridade sobre o mal, vantagem sobre o inimigo, vantagem sobre isso que te desafia no momento. O que é que você quer quando está com fome? É o melhor remédio que você tem para dor de estômago, é comer. Você está com sede, você vai na água. Você triunfou sobre a sede, você triunfou sobre a fome. Você tem esse triunfo diário. Você tem um triunfo sobre o cansaço, tomando um banho, tirando o suor, limpando seus poros, deitando, repousando. Você está triunfando sobre o cansaço. E você vai notar que todos os dias você triunfa. E não há triunfo, em parte alguma, na mesa do rico, na mesa do pobre, na casa do rico, do pobre, de ninguém que não seja por Cristo. Agora você está triunfando diariamente. Você tem uma fé, que é um êxito brilhante sobre um tumor maligno. Você tem uma fé triunfante sobre um problema cardíaco. A minha graça te basta. Nós entendemos que a cura é só se aquilo desaparecer.
Há pessoas morrendo dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O crente leva esse triunfo para a glória. Ele crê em Jesus Cristo completo. Ele deve saber melhor o porquê de eu estar pregando cura divina agora, citando triunfo sobre enfermidade. Ele deve saber por quê. Mas está aqui, ele deve saber melhor o porquê. Esse exemplo vai ficar vivo para a sua experiência da cura divina. E você sabe de uma coisa? Um dos homens mais usados em cura divina que já houve nessa terra foi Smith Wigglesworth. Esse homem foi tão usado, mas tão usado em cura divina, o irmão Branham faz menção dele, que eles chegaram a fazer o seguinte: eles faziam filas quilométricas de carro, e ele teve que fazer isso. Ele ia passando pelos carros, ele subia nos carros, passava por cima dos carros, ele passava pelos carros, os doentes que estavam dentro dos carros eram curados, só dele passar ali. Você diz, mas isso é verdade? Sim, a sombra de Pedro curava. É verdade isso. E você sabe de uma coisa? Ele estava num auditório, de repente ele largava o auditório, ele saía, ia lá para dentro e rolava no chão, com cálculos nos rins, expelindo sangue. E aquele homem tão virtuoso, que no meu conhecimento, dessas eras para cá, desses 3 séculos para cá, só o irmão Branham mesmo que superou ele. Mas foi uma coisa anormal, onde o homem ia, abalava tudo, cego enxergava, paralítico andava. Era uma mensagem tosca, uma mensagem, ele era grosso, ele falava errado, se fosse ali quando os catedráticos, os teólogos iam ouvi-lo, falavam, mas que homem, que era como Moody, o homem fala tudo errado, assim como T.L. Osborne. T.L. Osborne foi estudado, mas ele falou de um grande mestre teólogo que foi ouvir uma palestra dele, e ele anotou 35 erros de gramáticas enquanto Osborne pregava. Ele só não viu os cegos enxergarem, os aleijados andarem e os pecadores sendo salvos. Ele só via os erros de gramática dele. Agora, o que eu quero chegar no Smith Wigglesworth foi tão usado, mas tão usado, e de repente ele saía ali, tinha que largar o auditório e rolava no chão, urinando sangue, com a dor insuportável nos rins, e não podia ser curado. Mas sabe com quantos anos ele morreu? 80 e tantos anos. Aqui, a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso de você, mas a minha graça te basta. Sabe como que ele morreu? Ele orou por uma moça cancerosa, e ele estava sentado aqui, aí deram a notícia para ele que a moça tinha morrido, o coração dele explodiu. Na hora que disseram para ele que a moça tinha morrido, o coração dele explodiu. A história diz que o coração dele explodiu, simplesmente explodiu. E ali mesmo ele ficou. Mas foi 80 e tantos anos triunfando pelos outros, triunfando por si mesmo e triunfando pelos outros, porque você está sempre triunfando por alguém. Queira ou não queira, você não triunfará só por si mesmo, só por si mesmo, porque você não é a única pessoa do mundo. Nós somos seres dependentes uns dos outros. Por isso que quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Quando um membro padece, todo o corpo padece com ele. E agora o outro lado do triunfo. Deus sabe por que ficou nisso. Praticamente na cura divina. Senhor Deus, Pai amado, nós sabemos que é uma palestra desconexa até, e que termina assim com a cura divina. Termina falando do triunfo de cada um individualmente, de cada casal, de cada amor predestinado.
O amor que o Senhor predestinou triunfará. Ele triunfará sobre todas as circunstâncias, sobre todos os espinhos, sobre todas as intempéries, tempestades. Esse amor predestinado, ninguém desfaz, porque ele manifesta justamente quando tudo parece que está acabado, quando tudo está impossível. Ele surge como aquela florzinha debaixo daquela pedra enfumaçada de bombas, com tudo queimado, e aquele soldado olhando debaixo daquela pedra, surgindo uma florzinha branca. Aleluia, Senhor. E nesta hora nós lembramos de que o profeta deixava a sua casa quando seu pai fazia festas ali, e ele ia para a margem daquele rio com seu cachorro, e lá ele fazia fogueira, e ali nevava também, às vezes 15 centímetros de neve. Mas chegava uma determinada estação do ano, que chegava ali, tinha uma florzinha ali. Ela esteve oculta na hora do fogo, na hora do gelo, mas ela brotava, ela triunfava, ela triunfou em Cristo. Ela existe. Esse amor que existe, ele brota. Corta-o quantas vezes quiser, pode-o. Passe a lâmina, passe o trator em cima, ele brota. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Nós triunfamos pelo amor de Jesus Cristo. Nós triunfamos sobre a morte. Nós triunfamos sobre as doenças. Nós triunfamos sobre o câncer. Triunfamos sobre a diabetes. Triunfamos sobre a paralisia. Triunfamos sobre todo o mal no sangue, nos nervos, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, nas cabeças, cérebros, em todas as partes do corpo. Nós triunfamos sobre o diabo. Nós triunfamos sobre Satanás. Nós triunfamos sobre o pecado. Nós triunfamos sobre o mundo. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora, Senhor, o teu povo, na tua graça, com esta bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam triunfantes em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda que eu esteja na prisão, como Paulo e Silas, vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Sei que lutas virão em meio à provação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim,
pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero em todo tempo, meu Jesus, à sombra da tua cruz estar. Eu venha sempre a diminuir, que tu cresças para sempre o meu viver. E se eu tropeçar, segurando em suas mãos, sei que vou levantar. Sei que lutas virão em meio à provação, vou te glorificar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto o socorro vem, do alto o socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim, vou olhar só para cima.
fique de pé. Se assim puder. Aleluia. Canta orando com o conjunto, canta. Quero ser paciente, né? Pedidos especiais. Elton Alves Rodrigues e esposa, Euzenir Elias de Castro por cirurgia, Kleber Rodrigues Damaso e família, Daiane Dias Rabelo, Maria Aparecida Soares por cirurgia, Vilmar Batista da Silva, Sirlene Rocha Ribeiro, Antônio José Alves de Oliveira, Ana Isabel Tavares Carneiro, Vilmar Lopes da Silva, Samuel Martins Ramos, Carlos dos Santos, Ronaldo Melo Silva, Marcos Antônio Silva de Castro, Isaías Alves de Oliveira, Josane Cardoso, Jalmira Fernandes Alves, Israel Rodrigues Santos, Samuel Pires de Moraes, Fabiana Vieira da Costa, Silvio Vieira da Costa, Silvio Sebastião da Costa, Sofia Ferreira Nascimento, Daniel Vieira Costa, Rutileia Quintino Miranda, Ricardo Pereira Santana, Juliana Gomes de Souza Santana, Davi Emanuel de Souza Santana,
Volney Silvestre dos Reis e família, e pela viagem do irmão Josué Rufino Alves. Aleluias. Agora louve ao Senhor, dê graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Temos hoje mais um testemunho da resposta das orações da igreja. O irmão Antônio Rosa de Paula. Ele escreveu assim: há 2 meses atrás estava sentindo fortes dores causadas de uma hérnia. Ao olhar meus exames, o médico fez uma cirurgia de emergência, porque a hérnia havia prejudicado o intestino. Fiquei preocupado, porque se meu intestino não funcionasse em 3 dias, teria de passar por outra cirurgia no intestino. Pedi oração na igreja, coloquei tudo nas mãos de Deus. No 2º dia após a cirurgia da hérnia, o intestino funcionou normal e não foi preciso fazer outra cirurgia. Agradeço a Deus e as orações da igreja por mais uma bênção na minha vida. Amém. Deus aceita a gratidão do irmão Antônio Rosa de Paula. Meus irmãos, quarta-feira mais um culto de pregação e oração, se Deus quiser, aqui no tabernáculo. Cumprimente quem está perto e Deus vos abençoe em nome de Jesus.